2 litros de água. Inicialmente a temperatura é de 20 graus Celsius. E aí a gente misture com outros 2 litros de água. A temperatura é de 80 graus Celsius. O que a gente quer saber é qual é a temperatura de equilíbrio dessa mistura. Então, vocês estão vendo aí água fria e água quente. O que a gente sabe ao certo é que teremos 4 litros de ar, 4 litros como final, né, a uma temperatura de equilíbrio. Só um detalhe interessante aqui, que 4 litros a gente pode considerar como sendo igual a 4 quilogramas por uma questão que a densidade da água a gente sabe que é 1000 quilogramas por metro cúbico, e a gente sabe que 1 metro cúbico tem igual a 1000 litros. Então, só para vocês lembrarem, a gente usa essa densidade da água, estado líquido, a gente pode considerar, obviamente, uma aproximação, né? Isso varia um pouco aí de acordo com a temperatura, né? Bom, para resolver essa questão, a gente tem que entender o seguinte: todo o calor cedido pela água quente, ele é absorvido pela água fria. Então a gente coloca calor cedido igual a calor recebido. Então essa é uma hipótese que a gente chama de hipótese simplificativa e que facilita muito a questão. É como se a gente estivesse dentro de um calorímetro ou de um local onde não houvesse perdas para o meio ambiente, né? Então, na sequência, a gente vai fazer os cálculos. Agora, a gente tem que fazer outra consideração importante. Toda vez que eu adiciono ou misturo substância, ou adiciono calor a uma substância, e ela não muda de fase, a gente fala que a gente está trabalhando com calor sensível. Calor sensível é quando muda temperatura. Ou quando varia a temperatura. E na área de termodinâmica ou termologia, existe uma equação para calcular calor sensível que eu vou mostrar para vocês. Essa equação chama-se Q igual a M vezes calor específico vezes variação de temperatura. A variação de temperatura a gente chama de ΔT, delta vem de variação. Variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. E nesse caso, então, a gente pode escrever que o calor cedido é igual ao calor recebido. Então a gente diz o seguinte: MC ΔT do corpo quente tem que ser igual a MC ΔT do corpo frio. Então vejam que eu estou trabalhando com substância, mesmo substância, calor específico pode cortar. Não importa o calor específico nessa equação. Agora, a massa do corpo quente a gente sabe que é 2 litros, ou 2 quilogramas nesse caso. Qual a variação de temperatura do corpo quente? É 80 menos temperatura de equilíbrio, porque ela baixa. E a temperatura do corpo frio? É a massa, que é os 2 kg, vezes a variação de temperatura do corpo frio. Ela varia de 20 até a temperatura de equilíbrio. Então, vai colocar isso como uma grandeza positiva, né? A temperatura de equilíbrio é maior que 20 graus Celsius. Por isso, a gente coloca como valor sempre positivo aqui, ó. Fazendo essa conta, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva. Vamos fazer para vocês verem. É assim, ó. 2 vezes 80 dá 160. 2 menos 2 vezes temperatura de equilíbrio. O sinal está aqui, permanece, né? É igual 2 vezes temperatura de equilíbrio menos 40. A gente vai perceber, então, que olha aqui que eu vou fazer. Ó. Eu vou passar isso aqui para lá como positivo. Então, vai ficar 4 temperatura de equilíbrio é igual a 200, né? Logo, temperatura de equilíbrio é igual a 200 sobre 4, que é igual a 50 graus Celsius. Veja, então, que aí está calculada a temperatura de equilíbrio. Mas eu quero ainda mostrar para vocês um último detalhe. Olha que interessante. Quando eu fizer um gráfico de temperatura pelo versus tempo, a gente vai dizer o seguinte: temperatura. Começa a água, a gente tem então inicialmente a água quente a 80 graus Celsius, aqui, e água fria a 20 graus Celsius aqui.
O que acontece? Depois de um determinado tempo, depois que eu misturo, assim que eu misturo, elas vão estar nessa condição aqui, a 50 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio. Então vocês vejam que a água quente, ela baixou de 80 e foi até 50 graus Celsius. Então a quente, e a água fria foi de 20 até 50 graus Celsius. Então vejo que eu tenho duas curvas, né? Aí, e elas se encontram num ponto aqui de temperatura e equilíbrio depois de um tempo qualquer. Bom, é isso. Espero ter entendido e até a próxima aula.